Por que o eleitor de direita é tão burro? Assista esse vídeo até o final, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, que você vai entender direitinho até o final desse vídeo. Nós somos cerca de 200 milhões de brasileiros. E desses, ricos de verdade são apenas 140 mil, como ficou claro na proposta aí de isenção de imposto de renda, que faria esses ricos pagar um pouquinho, nem metade daquilo que nós pagamos, que é uma média de imposto de renda de 27,5%. E foi proposto que esses ricos pagassem 10% e está tendo esse estardalhaço todo. Gente que não representa nem 0,01% da população, entretanto é sempre beneficiado pelo interesse desse eleitor, desse que faz parte dos 200 milhões e que se acha rico. Ele é tão ignorante que não sabe a diferença entre ricos e pobres. Rico, meu amigo, não é você ter uma casa boa para morar num condomínio fechado, ter um carro bom para... Não, rico, meu amigo, é poder viver de explorar os outros, não precisar trabalhar. Se você pode ter uma rede de clínicas, padarias, mas se você tem que acordar cedo todo dia, ir até lá, conferir, ficar no pé para o serviço andar, meu amigo, você não é rico, você faz parte desses 200 milhões de pobres, porque classe média também é outra grande ilusão que inventaram na nossa cabeça para que alguns achem que estão no meio do caminho para ficar rico. Quando, na verdade, no nível de desigualdade que se encontra o Brasil, hoje o país mais desigual do planeta, você está cada vez mais distante. Você que tem uma padaria, por exemplo, talvez não tenha percebido, mas você está mais próximo do cara que está na esquina, tentando vender bala, do que do super rico que você idolatra. E aí eu te pergunto, se as coisas são assim, por que você segue votando nos interesses para deixar aquele cara mais rico, portanto mais distante do seu sonho de ganância, de grandeza, do que votar naqueles que estão ali defendendo o seu próprio interesse, o seu próprio lado? Afinal, quem é que elegeu esse congresso de extrema direita e lotado do centrão, de gente do agronegócio para defender o interesse deles e não o interesse seu? Talvez você não saiba, mas apesar de você ser trabalhador, você está votando nessa turma da extrema-direita. E por quê? Por que você colocou lá, por exemplo, hoje 344 sujeitos para defender o interesse do agronegócio? O agronegócio corresponde a cerca de 8% só da economia. Por que 8% da atividade econômica, geração de emprego? Então dá até vergonha, mal dá 2% do total de empregos gerados no Brasil. Por que então esses caras têm mais da metade da representação e, consequentemente, chega lá e ele vota para atender o seu interesse? Não. Ele vota como ele votou agora, para aumentar sua conta de luz, para aumentar mordomia para eles como fundo partidário, para aumentar o número de deputados e para fazer você pagar mais caro para o rico, enquanto ele deu isenção de imposto, não foi para você. Foi para o rico. Para o rico da onde? Do agronegócio. Mais uma vez, sabe o IVA? Pois é, eles foram lá e cortaram todos os impostos, mesmo um pouquinho que eles já estavam pagando, menos da metade do que o resto do brasileiro ia pagar, eles zeraram para essa parte da conta sobrar no lombo de todos nós. E aí eu te pergunto, por que você está defendendo esse interesse? Bem, provavelmente, talvez você não saiba, mas boa parte disso está em algumas regrinhas, algumas artimanhas que eles fazem para fazer com que você não entenda que lugar do mundo você está, qual a sua posição e, consequentemente, não tenha consciência de classe e continue votando neles em vez de votar naqueles que estão do seu lado. E uma das principais armas disso é a escala de trabalho 6x1, essa jornada que faz você na semana trabalhar 6 dias e descansar só 1. E nesse dia de descanso ainda dão um jeito de arrastar para dentro de uma igreja evangélica, dessas pentecostais, que tem 2 missões: fazer extingar a sua ganância, falar continue trabalhando, que você vai ganhar, desde que você ainda separe 10% disso que você está investindo para investir em Deus, porque Deus é um cara que está precisando de dinheiro e, portanto, ele vai devolver 10 vezes para você. Ou seja, eles te vendem um Deus que, além de tudo, é picareta, um Deus que criou o universo, mas precisa do seu dinheiro e, pior, está prometendo devolver 10 vezes se ele não está aguentando pagar, se ele está devendo agora. Pois é, mas tem gente que cai nessa conversa porque quer cair em fórmulas mágicas, porque não quer entender que você está tendo que trabalhar feito um cavalo porque te mantém na ignorância. E qual a receita para sair da ignorância?
educação, conhecimento, cultura, que é exatamente todos os pontos que a extrema-direita ataca para você. Entre dentro de qualquer igreja, qualquer grupo bolsonarista, a primeira coisa que vão falar para você, não assista esse filme, não escute essas ideias, não leia tal livro. Você já deve ter visto isso várias vezes. Por quê? Porque conhecimento liberta. Hoje em dia a gente tem a primeira geração de pais que, diferente da geração dos pais que eu vim, você, que nós viemos, tinha consciência da ignorância e queria que os filhos estudassem para ter uma vida melhor. Hoje os pais, em especial esses pais que se dizem de direita, fazem questão de atrapalhar a aula dos filhos, como aquele sujeito lá do programa Pânico que diz que ele está pagando, então ele escolhe que livro o filho dele vai estudar e que livro o filho dele não vai estudar, porque ele que quer determinar o currículo da escola. Pois é nesse nível que chega. Os pais querem filhos ignorantes. E gente ignorante vai fazer o quê? Vai sempre atacar os seus próprios interesses para defender os interesses de terceiro. Porque quem não sabe para onde quer ir, tem sempre alguém apontando um caminho. Só que esse caminho não é para facilitar a sua vida, para você chegar mais rápido e seguro. É para resolver o lado de terceiros. É igual a fila que você tem no supermercado. Você já deve ter visto. Você vai andando e na hora de pagar tem sempre aquele monte de doce e salgadinho para atiçar suas crianças e fazer você gastar mais um pouquinho na hora de fechar a conta do supermercado. Porque é assim que funciona. A direita sempre vai atuar contra você. Olha aqui, para gente que esqueceu, mas o Jair Bolsonaro já tinha tentado acabar com o SUS. Tanto que ele já tinha até assinado um decreto para liberar, para privatizarem as UBSs, que era o primeiro passo para terminar de privatizar o resto. E ele só não fez isso porque veio Covid de um lado e veio reação popular do outro. Mas você pensa que a direita mudou de planos? Ela virou boazinha de uma hora para outra? Não. Ela se reuniu agora em Nova York, todo mundo viu, deram até cano no serviço, ficou uma semana sem ninguém aparecer para trabalhar lá, enquanto enchiam a cara de bebidas caras, comidas finas, e entre eles conspiravam contra o Brasil. E quando que voltou de lá? Voltou um monte de rico dizendo que o Bolsa Família é um problema para o Brasil, eles não conseguem contratar ninguém mais para receber salário de fome. Voltou gente defendendo na cara dura que as contas do Brasil estão todas estouradas e a solução é congelar o salário mínimo. Daí você vai falar, mas eu não ganho salário mínimo mesmo, eu me viro, eu faço bico, eu sou autônomo. Só que é o seguinte, meu amigo, a base do dinheiro que começou a circular na cidade é daquele que ganha, é aquele aposentado, é aquele sujeito que ainda está trabalhando fichado e que faz o dinheiro andar e vir para o seu bolso. Se você trava do bolso do outro por ser mesquinho, ou seja, meu vizinho vai se ferrar, problema dele, você não enxerga que aquilo com o fogo que pega na casa dele espalha para sua casa também. E é esse sujeito amesquinhado da direita que torce contra o Brasil porque quer ver o vizinho se ferrar, não esquece que se ferrar junto, que acaba votando na direita, e é por isso que ele é tão burro. Gente que não consegue sequer dialogar, por exemplo, com um menino de 15 anos, como aconteceu ontem na Paulista. Vai estudar, rapaz! Vai estudar! Estuda! Vamos estudar! E o Lula, né? Depois foi desmontado de um menino de apenas 15 anos que eles mandaram estudar, que ele tentou insinuar que o moleque não tinha nem religião e outros blá blá blás que não fariam diferença nenhuma para a questão prática da corrupção que ele colocou. Ele, sem argumentos para defender o fato do Bolsonaro ser um corrupto, resolveu dizer e o Lula. E depois disso aí, sabe como é que terminou? Terminou com a turma deles agredindo um menino de 15 anos. É a turma que defende a liberdade de expressão irrestrita. Todo mundo tem direito de falar o que quer, desde que seja para concordar com eles. Porque se você for um garoto de 15 anos, eles não aguentam a pressão e rasgam a sua camisa, jogam água e, se deixar, até te matam linchado no meio do caminho, porque você pensa diferente ou usa uma camisa diferente da cor deles. Portanto, eleitor de direita, aprenda a ter consciência de classe, deixe de ser burro, porque nem de direita você é só o gado que vota na direita. O Bolsonaro deixa isso muito claro, chama vocês de malucos, gente estúpida que pega e deixa faltar comida em casa para mandar dinheiro para lá. Porque
Se você faz parte dos 220 milhões de brasileiros, você tem que defender quem está ali garantindo que o imposto retorne para você. Porque você até hoje não descobriu que você não paga imposto, você recebe imposto. E no próximo vídeo eu vou ensinar direitinho como é que a maioria dos brasileiros recebe imposto, mas fica falando que está pagando para morar no Brasil. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, vamos para cima.